Pois é, pessoal, a NFL teve o seu primeiro jogo aqui dentro do Brasil e já teve algumas polêmicas aí, e a principal delas foi a questão do LeBron James ter criticado o gramado da Neoquímica Arena. E bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar quem é que tá certo nessa história, se é o LeBron James, se é os corintianos ou então os brasileiros que ficaram injuriados com o comentário do astro da NBA, ou será que tá todo mundo errado, será que tá todo mundo certo? Eu prometo que nesse vídeo você vai entender o que aconteceu e a raiz desse problema, se realmente é um problema e se LeBron James falou besteira ou não. Você tá na Manual do Esporte, eu peço que você se inscreva-se no canal, deixa o seu like para continuar motivando a gente produzir esse conteúdo aqui no YouTube. O canal vem crescendo bastante e a gente conta muito com o seu apoio, cara. Afinal de contas, a gente tem que apoiar o esporte nacional, né? Aqui na Manual do Esporte a gente faz muito isso. Então tem vários vídeos aqui, não custa nada ir lá conferir e também deixar o seu like. No final do vídeo, eu quero ouvir sua opinião aqui nos comentários, que eu gosto muito de ler o comentário de vocês, beleza? Bom, dando continuidade, né, a NFL fez o seu primeiro jogo aqui no Brasil no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, né? Era um jogo que era muito esperado por muitas pessoas que gostavam de futebol americano aqui dentro do Brasil, mas também pessoas que queriam conhecer esse esporte que pro brasileiro em si é um esporte novo, pelo menos pro brasileiro médio, né? Bom, antes a gente tem que falar da NFL. A NFL, ela é uma liga de futebol americano que ela é muito protagonista lá nos Estados Unidos. No caso tem até o Super Bowl, que é um baita de um evento que muitas pessoas têm muita vontade de ir, muitas das vezes pessoas que nem gostam do futebol americano, e se tornou um evento que ele transcendeu até mesmo o esporte, com muitos artistas, como por exemplo Rihanna, Beyoncé e outros artistas aí, astros da arte americana, que comparecem nesse evento que o nome é Super Bowl. No caso, jogadores de futebol americano têm salários altíssimos e também isso fomenta muito a cultura americana, né? Já que o nome em si é futebol americano. Então é um evento cultural, é um evento que além de esportivo é cultural. Mas o que aconteceu nesse jogo aqui no Brasil que chamou a atenção aí de algumas pessoas? Bom, o LeBron James postou no seu Twitter, né, que o gramado da Neoquímica Arena era uma B. Eu não vou concluir aqui a palavra, mas você já sabe o que é. E logicamente muitos jornalistas, incluindo o Craque Neto e outros também, resolveram então atacar ali o LeBron James, dizendo que o LeBron James não entendia de gramado, que o LeBron James jogava bola com a mão, que na verdade ele era um jogador de basquete e não tinha nada que opinar sobre o gramado da Neoquímica Arena ou então sobre o jogo que estava acontecendo ali. Mas bom, quem de fato é LeBron James? Eu acredito que todo mundo saiba quem é LeBron James, ele é o astro da NBA e hoje em dia a gente pode dizer aí tranquilamente a pessoa mais pessimista e mais saudosista que seja, pode admitir que o LeBron James ele tá sim entre os 5 maiores jogadores da história do basquete. Tem muita gente que hoje em dia compara o LeBron James com o Michael Jordan, logicamente tem muita discussão. A gente vai gravar um vídeo para falar sobre isso aqui no canal, mas não é bem sobre isso que o vídeo de hoje ele vai falar. Mas o LeBron James, ele de fato, ele é um jogador da NBA e um atleta muito renomado nos dias de hoje. Mas existe um erro nessa palavra quando a galera falou que o LeBron James não entendia de gramado e que o negócio dele era jogar na quadra. Bom, a gente tem que lembrar que na história da vida do LeBron James, ele também já foi um jogador de futebol americano. Na verdade, além disso, o LeBron James ele era uma promessa para a NFL. Só que, logicamente, uma hora ele teve que escolher entre um esporte e outro, e ele escolheu o basquete. Não tem como a gente falar que deu errado, né? Até porque o cara é um astro da NBA. Mas nas vias de fato, o LeBron James ele jogou por um longo período de tempo futebol americano. Consequentemente, ele entende sobre o gramado do futebol americano e o que é estar em campo. Então, o papo do que o LeBron ele não entende sobre gramados é algo que não é verdade. Bom, mas sendo assim, então quer dizer que o LeBron James ele tá certo de ter falado sobre o estádio da Neoquímica Arena? Na verdade, não é bem por esse lado que eu quero chegar, né? Na verdade, eu acredito que nem o Neto está errado de dar a opinião dele e nem o LeBron James também está errado por dar a opinião dele. Agora vamos entender então até na onde o LeBron James está certo e até na onde os jornalistas e as pessoas que criticaram o LeBron James tá certo. Bom, os corintianos, logicamente, eles vão defender o seu time, mas o comentário do LeBron James não era referente ao time do Corinthians, embora a Neoquímica Arena seja do Corinthians. Ele deixou bem claro uma coisa que era sobre o gramado da Neoquímica Arena, né? E logicamente eu super entendo as pessoas que torcem pro Corinthians, ou então algumas outras pessoas, né, que ficaram ofendidas com esse comentário dele, ficarem injuriadas com aquilo que ele falou. Só que a verdade, galera, é que no final das contas, ninguém tá certo nessa história. Ou eu posso ser mais otimista e falar que na verdade ninguém tá errado.
Os torcedores do Corinthians não estão errados de criticar o LeBron James também não está errado de criticar o gramado, e os jornalistas também não estão errados de criticar o LeBron James. Até porque o LeBron James, como consumidor, ele tem o direito de dar a opinião dele. E nós, como também consumidor no caso do futebol, o soccer, a gente também tem o nosso direito de dar nossa opinião até mesmo sobre a crítica, né, do LeBron James. Agora a gente vai entender um pouco sobre essa questão do gramado, até porque a crítica veio porque os jogadores de futebol americano no campo da Neoquímica ele estava escorregando demais, né? Algumas pessoas falaram até que os jogadores estavam patinando. Eu acho que é um exagero, mas realmente teve ali algumas instabilidades que a gente tem que ser falado. Primeiramente aqui, galera, vamos entender então o que é um gramado sintético. É como se ele fosse um gramado artificial. No caso da Neoquímica Arena, ele era um gramado mesclado, misturado natural com gramado sintético. No caso, tem vários estudos aí que falam sobre os benefícios do gramado sintético. E sim, o gramado da Neoquímica Arena é o melhor gramado do Brasil. Só que tudo tem o seu ônus e os seus bônus. Por exemplo, se você comparar o estádio do Morumbi, estádio do São Paulo, ele é um estádio que ele tem o seu gramado 100% natural, que é o que seria mais adequado para um jogo de futebol americano. Até porque, galera, não tem como a gente querer comparar um esporte com outro esporte, né? Aí vamos dar aqui um exemplo dos estádios lá da Europa, no caso, o estádio do Real Madrid, que é um estádio que tem o seu gramado retrátil, né, que é aquele tipo de gramado que evita que tenha danos quando tem algum tipo de evento ali no estádio e tudo mais. E também a gente tem os gramados híbridos, como o da Neoquímica Arena, que hoje em dia já é mais sintético e tudo mais, e por aí vai, né? No caso da Europa, existe uma proibição no uso de gramados sintéticos. Isso daí gera muito debate, mas o vídeo de hoje não é pra gente entender essa parte, né? Mas o que a gente precisa entender é que o futebol americano, ele é outro esporte. Não é que o gramado da Neoquímica Arena ele seja ruim, é pelo fato de ser um outro esporte, a tração na chuteira é diferente, consequentemente a chuteira que tem que ser usada não é a chuteira tradicional que os jogadores de futebol americano usam, teria que ser uma chuteira que fosse própria para jogar em um campo de futebol que atende a demanda do futebol que é jogado com os pés, para você conseguir ter uma dimensão do que está sendo falado. Logicamente, se ele fosse jogar com a chuteira que eles jogam lá nos Estados Unidos, nos estádios ou nos ginásios, como você quiser chamar, que existe lá, eles vão jogar com a chuteira tradicional deles. Porém, aqui é a Neoquímica Arena e, consequentemente, a demanda ela é diferente. No entanto, por isso que eu tô falando que não tem como a gente criticar as pessoas que criticaram o gramado da Neoquímica Arena porque ele não atendia, no caso, para aquela situação. Mas não é que não atendia, é que não houve ali um atentamento nessa parte que era importante para os jogadores eles estarem observando. E também, galera, a gente tem que lembrar que sim, a Neoquímica Arena tem o melhor gramado do Brasil, e para a gente entender até um pouco mais disso, embaixo do gramado da Neoquímica Arena tem um sistema de arrefecimento para manter a grama gelada, para manter a grama na temperatura certa, para ter o melhor possível do futebol. No entanto, eu acho que o que acontece? As pessoas elas ficaram bravas também porque isso remete muito à crítica ao país no geral, né? Muita gente ficou ofendido por estar falando mal de um jogo que consequentemente está acontecendo dentro do Brasil. E cara, aqui mais uma vez eu não tiro a razão das pessoas que criticaram o LeBron James. Eu só tô colocando em pauta aqui algumas coisas que algumas pessoas, alguns jornalistas renomados vieram a público falar sem ter algum embasamento, certo? Agora a gente vamos falar um pouco sobre essas ofensas que foram feitas, né, no caso, ao astro da NBA LeBron James. Galera, vamos lá. Como eu falei no começo do vídeo, o LeBron James ele é um atleta renomado do esporte mundial, ele é uma referência e ele é gigante. No entanto, as ofensas que são feitas ao LeBron James, né, no caso, são ofensas que são vazias. Eu entendo que entra muito no âmbito da zoeira, porém ele é um super atleta e ele merece respeito como qualquer um outro atleta. Houve também pessoas, né, e também situações aí dos jogadores da NFL com medo, né, dizendo sobre a criminalidade aqui do Brasil e tudo mais. Isso foi uma outra coisa que também ofendeu bastante aí as pessoas ficaram bastante bravas, inclusive utilizaram como exemplo os próprios jogadores da NBA que quando vieram aqui no Brasil, a primeira vez eles fizeram um rolê nas favelas do Rio de Janeiro sem problemas nenhum, né? Então eu quero deixar uma coisa muito bem claro, que tudo depende das pessoas e não simplesmente do esporte ou então de uma situação adversa, cara. Não tem como a gente pegar uma culpa e jogar em toda uma categoria porque uma pessoa fez coisas erradas. É como se você criminalizasse
o futebol pelo fato de pessoas já terem se agredido em campo e também nas arquibancadas, e dizer que todos que estão ali para se agredir. A gente sabe muito bem que isso não é uma verdade. Bom, então sobre esse assunto da NFL e tudo mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, cara. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando, vamos manter o nível, não vamos ofender e tudo mais, até porque para manter a boa vizinhança e o respeito. Bom, mais uma vez eu peço que você se inscreva-se no canal, deixe o seu like e aquelas coisas todas para continuar apoiando o nosso trabalho aqui dentro do YouTube. Valeu, até o próximo vídeo.